Perdido por um, perdido por mil, já que eu pequei mesmo. Vamos lá. Perdido por um, perdido por mil, já que... Perdido por um, perdido por mil, já que eu pequei mesmo, agora eu vou me lambuzar. Se com Deus tá difícil, vamos ver se sem ele dá certo. Eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário, ative as notificações, aqui a gente fala de Bíblia, de teologia todos os dias, enriquece e aprofunda a sua timeline, então dá uma verificada aí, vê se você está inscrito mesmo. E hoje eu queria falar precisamente disso, de uma lógica na qual, se a coisa já está se afastando de Deus de uma certa maneira, já pequei mesmo, então... vamos pecar com gosto, pelo menos a gente sente aquele prazer, sabe? Pô, prazerzinho de nada do pecado, vamos expandir aí os prazeres do pecado, porque já pequei mesmo, né? Ou então, bom, tentei aqui com Deus do lado e parece que tá dando tudo errado, então vamos tentar sem Deus logo, porque com Deus dá muito trabalho. Já viu histórias assim? Já passou por isso? Essa é mais ou menos a cabeça do rei Acás de Judá. A gente vai ler aqui, com a ajuda da Bíblia 365, o relato no qual Acás, o rei de Judá, já entregou o povo à idolatria, já se entregou à idolatria, e o resultado de andar um pouco com Deus, mas bastante com os ídolos, é um resultado horroroso. Derrotas e diversas invasões por parte de Edom, os edomitas, os primos ali do pessoal de Judá, os edomitas invadindo Judá e levando escravos, isso no flanco sudeste, né, ali de Judá. No flanco norte, você tem a invasão dos filisteus dominando diversas cidades. E Judá perdendo o controle territorial, inclusive. Uma belíssima de uma crise, tá? E no flanco oriental, você tem o pessoal de Damasco. Então, assim, cara, Judá tá perdendo batalha atrás de batalha. E então, a gente lê aqui no segundo livro de Crônicas, no capítulo 28, no versículo 22, o seguinte: mesmo nesse tempo de grande dificuldade, o rei Acás foi ainda mais infiel ao Senhor. Ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o haviam derrotado, pois disse, e olha como o cronista, ele dá um espaço, isso é surpreendente na minha opinião, é fascinante, que o cronista ele dá um espaço para explicar a lógica que existe na cabeça de Acás. Visto que esses deuses ajudaram o rei da Síria, também me ajudarão se eu lhes oferecer sacrifícios. Em vez disso, porém, eles foram a causa de sua ruína e da ruína de todo Judá. Uma mentalidade de alguém enganado, ela pode até ter lógica, mas como as premissas são falsas, geram resultados horrorosos. Então não é porque alguém parece ter razão, ou porque o que alguém diz tem lógica, que tá certo. Tem uma lógica o que o Acás tá falando aqui. O que ele não percebe é que se ele lesse a lei, ele saberia que, embora Síria, filisteus, edomitas estejam tendo sucesso contra ele, tem sucesso precisamente porque ele está se afastando de Deus. O que ele escolhe é se afastar ainda mais. Visto que esses deuses ajudaram o rei da Síria, também me ajudarão se eu lhes oferecer sacrifícios. Em vez disso, porém, eles foram a causa de sua ruína e da ruína de todo Judá. Acás pegou os utensílios do templo de Deus e os despedaçou. Trancou as portas do templo do Senhor para que ninguém pudesse adorar ali. E fez altares idólatras em cada esquina de Jerusalém. Colocou santuários idólatras em todas as cidades de Judá para queimar incenso a outros deuses. Com isso, provocou a ira do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Só ruína no reinado de Acás. E é isso que nos reserva raciocinar da seguinte maneira: pô, tá difícil. Esse negócio de andar com Deus é complicado, é difícil mesmo. Já pequei?
vou pecar ainda mais. Já errei, vou errar ainda mais. É mais ou menos o que Paulo diz quando ele explica que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então ele diz, o que a gente vai dizer a respeito dessas coisas então? Vamos pecar ainda mais para que tenhamos ainda mais graça? De jeito nenhum, de maneira nenhuma, de modo algum. A retórica paulina usa esse tipo de diatribe. De jeito nenhum. Você só aprofunda a sua desgraça quando você, porque as coisas estão difíceis, resolve se afastar de Deus. Eu vou voltar para Deus um dia, agora tá muito difícil, eu sou jovem, eu cometo pecados de gente jovem, sabe? Então, de repente, quando eu tiver mais velho, e aí você tá mais velho, os pecados de gente mais velha são muito mais graves. Você é jovem e tal, teve aí um romance que não devia ter, pode ter consequências. Você é mais velho, se você se afundou no pecado, esses romances envolvem muito maiores crueldades. Vê aí pecado de gente grande, que tipo de pecado que é. Eles ocupam as páginas policiais dos jornais. Vê aí as histórias dos grandes executivos do mundo, o tipo de pecado que o grande executivo, quando já é bastante adulto, o tipo de pecado que ele comete e as consequências que esse tipo de pecado tem. A coisa só piora. Responsabilidade aumenta, a vida se torna mais difícil. Sem Deus, mais difícil ainda. Não se iluda. Onde abundou o pecado, superabunda a graça, porque não existe pecado que o sangue de Cristo não seja capaz de purificar e que Jesus não esteja disposto a perdoar. E diante disso, a reação é cair diante dele de joelhos, porque ele perdoou esses pecados. A reação é reconhecer o tamanho da misericórdia de Deus, porque ele planejou a maneira de retornarmos até ele. Permanecer no erro é necessariamente aumentar o erro. Já estou errado mesmo? Agora vamos com tudo? Você tinha uma consequenciazinha desse tamanho para ter que lidar. Agora, meu amigo, você se enrolou de vez. Vou fazer uma ilustração aqui que você vai entender um pouco melhor. Eu tenho um amigo pobre e um amigo de classe média. Os dois têm um problema: gastam mais do que arrecadam. O amigo pobre, ele tem quase nada de limite de cartão de crédito, ele não tem cheque especial quase, ou não tem acesso a cheque especial. No máximo ele consegue ir lá pegar um empréstimo com uma dessas financiadoras que cobram juros extorsivos. E aí ele chega até mim e diz: Vitor, olha, pisei na bola, errei feio, tenho uma dívida, não consigo pagar. Esse cara pobre, com a dívida que ele não consegue pagar, junta eu, o pai dele, o primo dele, mais um irmão da igreja que está disposto e tal, a gente vai lá, renegocia a dívida dele, quem sabe até a gente paga. O mesmo caso com um irmão de classe média, pode ser que ele se enfie numa dívida impagável. Que ilustração é essa que eu estou querendo dizer? Com um pouquinho que você tem, você causa consequências de pouquinho. Um pouquinho de pecado. E não estou dizendo que pobre seja um pouco pecador e classe média um pouco mais pecador. É só uma parábola, tá? Mas o que eu estou querendo dizer é, um pouquinho de pecado gera um pouquinho de consequência que a gente consegue lidar. Todos os pecados são perdoados na cruz. Agora, quando a gente está falando de consequências, cara, enquanto você está no começo de uma vida de pecado, resgatar é mais fácil. Agora, você era pobre, você fazia dívida, e você foi crescendo na sua carreira, na tua vida profissional, e você continuou com esse comportamento de fazer dívida, chega uma hora que a consequência não dá para lidar com ela. Então você vai se afundando no pecado, qualquer ele que seja, pode ser de qualquer área, pode ser na área financeira, pode ser no tratamento com os seus parentes, nos relacionamentos. Mas imagina alguém que tem um problema de temperamento. E o problema de temperamento dele é falar, eu falo o que penso. Não se esqueça, hein? Quem fala o que pensa, não pensa no que fala, tá? Eu só falo o que penso, eu sou assim mesmo, blá blá. E você vai se entregando a essa índole iracunda. Já pequei mesmo. E aí, de uma agressividade verbal, essa agressividade começa a se tornar física. Quais são as consequências disso? Isso é uma bola de neve. Enquanto antes você resolvia pedindo perdão, agora você pode acabar na cadeia. E deveria.
dependendo do caso, de que tipo de agressor você é. Tá perdoado o pecado. Não significa que você não deva responder pelos crimes que você comete. Não caia nessa. Já pequei um pouquinho, agora eu me lambuzo. Isso é lógica do rei Acaz. É horroroso. É horrível. É péssimo. Esse era o meu recado pra hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.